Olá, meu nome é Matheus, eu sou um aluno de doutorado em Engenharia Mecânica na Georgia Tech, nos Estados Unidos. Vou falar um pouco sobre o nosso trabalho recentemente publicado na Physical Review Letters. Esse trabalho foi feito em colaboração entre o grupo que eu estou agora, orientado pelo professor Máximo Ruzeni, e o grupo do professor Roberto Arruda, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Então, eu fiz a minha graduação em Engenharia Mecânica na Unicamp e foi quando eu iniciei a minha iniciação científica com um estudo sobre propagação de ondas em sólidos, orientado pelo professor Arruda. E através de uma colaboração que o professor Arruda já tinha com o Máximo aqui da Georgia Tech, nós iniciamos esses estudos sobre modos topológicos, que é o que eu vou falar hoje. Então, gostaria de iniciar agradecendo a FAPESP por ter financiado meus estudos de iniciação científica e o meu estágio aqui na Georgia Tech, ainda como aluno de graduação, que possibilitou o início dessa colaboração e o início do trabalho sobre o qual eu vou falar hoje. Gostaria de agradecer também a National Science Foundation, que financia meu doutorado atualmente e que possibilitou a continuação desse trabalho. Então, um dos focos de pesquisa desses dois grupos que iniciou essa colaboração tem sido a investigação dos chamados metamateriais acústicos ou cristais fonônicos, que são estruturas que exploram uma certa distribuição periódica espacial de propriedades ou de geometria ou de inclusões, a fim de atingir uma certa funcionalidade especial em termos de dinâmica, em termos de propagação de ondas ou de vibrações acústicas ou mecânicas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma estrutura muito comum, né, uma placa de alumínio, na qual são depositados alguns cilindros também de alumínio, nessa distribuição periódica quadrada, nesse caso. E numa estrutura como essa, você pode mostrar que para determinadas frequências, as ondas se propagam por uma direção especial preferencial, ou até que existem faixas de frequências que as ondas não se propagam em nenhuma direção, definindo o que a gente chama de band gap. Nesse caso, por um fenômeno chamado espalhamento de Bragg, que é um fenômeno de interferência destrutiva. E então, por exemplo, aqui nós temos um pequeno disco piezoelétrico que é utilizado para excitar ondas elásticas nessa estrutura quando se aplica uma voltagem, e pode-se observar que as ondas não se propagam nesse material numa determinada faixa de frequências, né? Então, esse conceito básico já é útil para muitas aplicações em áreas como controle de vibração e ruído ou isolamento acústico, e para construir guias de ondas em geral, por exemplo, para construir sensores. E muitos dos conceitos que têm sido utilizados mais recentemente para estudar novos fenômenos relacionados à propagação de onda nesses materiais, eles são originais de outras áreas da física, como por exemplo da física do estado sólido, que estuda como correntes elétricas se propagam em sólidos e cristais, ou na ótica, que estuda como a luz se propaga como onda eletromagnética em diversos meios. E um conceito em particular que é muito importante para esse trabalho foi o dos chamados isolantes topológicos. Então, um isolante topológico é um material que não conduz eletricidade no seu interior, mas ele é capaz de conduzir eletricidade no seu contorno. E o estudo desses materiais começou aproximadamente na década de 80, com a descoberta do chamado efeito Hall quântico. Então, no efeito Hall quântico, você tem uma camada de elétrons confinados a um plano e se aplica um campo eletromagnético de forte intensidade perpendicular a esse plano. E o que se observa é que correntes elétricas não podem propagar no seu interior, mas correntes elétricas se propagam no seu contorno. E além disso, isso ocorre de uma maneira muito robusta, que significa que se esse material tiver impurezas ou imperfeições, isso não altera a existência dessas correntes elétricas que se propagam nos contornos. Então, a partir daí surgiu essa nova área de pesquisa dos isolantes topológicos, né, desses materiais que conduzem energia de uma maneira robusta no seu contorno. E não só na física do estado sólido, mas depois em outras áreas da física, como na ótica e depois na mecânica. Então, inspirados por esses avanços, iniciou uma busca por análogos a esses fenômenos na mecânica clássica. Seria possível ter uma estrutura que conduz ondas mecânicas ou acústicas num caminho pré-determinado ou num contorno de uma maneira robusta, em analogia a esses fenômenos quânticos? E a resposta é sim. Muitos trabalhos foram feitos a partir do ano de 2015, mostrando diversas formas de atingir análogos a esses fenômenos na mecânica clássica. Muitos utilizam esses conceitos de metamateriais que eu estava descrevendo, e desde então tornou-se uma área muito ativa de pesquisa também na mecânica e na acústica, a busca por os modos topológicos, né? Não só por potenciais aplicações em guias de ondas
mas também como uma plataforma adicional para explorar novos fenômenos físicos relacionados a modos topológicos. Então, nesse contexto, no nosso trabalho nós estudamos um fenômeno chamado topological pumping, ou bombeamento topológico, que consiste em transferir energia entre duas extremidades de uma estrutura através da transição de um desses modos topológicos, que no nosso caso é um modo de vibração concentrado em uma extremidade da estrutura. Nosso trabalho é dividido em duas partes. Na primeira parte nós estudamos sistemas unidimensionais de massas e molas e mostramos como é possível obter esses modos topológicos, esses modos de vibração que são localizados em uma das extremidades de uma estrutura finita, de uma cadeia finita de massas e molas. E na segunda parte do trabalho nós mostramos como utilizar esses modos para obter topological pumping num sistema bidimensional. Então essa figura mostra um esquema, né, da cadeia de massas conectadas por molas, onde as constantes de mola, determinando a rigidez de cada mola, são obtidas a partir de uma modulação senoidal. E através da variação da fase dessa modulação, nós podemos mostrar a existência desses modos topológicos. Então, nessa segunda figura, nós mostramos as frequências naturais de uma estrutura finita contendo 60 massas em função da fase da modulação senoidal, φ. E é possível observar a presença de dois modos que estão destacados em vermelho dentro dos chamados band gaps. E esses modos são modos topológicos que são localizados em uma das extremidades da estrutura. Então, essa animação mostra como o modo no segundo band gap é localizado em uma das dadas extremidades da estrutura, dependendo desse parâmetro φ. E a ideia de topological pumping é variar φ numa segunda dimensão, temporal ou espacial, para induzir essa transição desse modo, né? Para induzir uma transição de um modo que é localizado numa extremidade esquerda, por exemplo, para localizado numa extremidade direita. Então, para demonstrar esse conceito, no nosso trabalho, nós consideramos esse sistema esquematizado nessa figura, composto por vigas, que são elementos mecânicos contínuos unidimensionais. Então, essas vigas estão dispostas na direção Y, paralelamente, e elas são acopladas na direção X. E esse acoplamento na direção X segue a mesma modulação senoidal descrita anteriormente, né? Então, a diferença é que agora essa rigidez que acopla as vigas, ela é contínua na direção Y. Então, a gente pode variar essa fase, esse parâmetro continuamente na direção Y para induzir topological pumping. Então, esse conceito é mostrado nessa animação, obtida através de uma simulação numérica, onde se observa que as ondas se propagam na direção Y, inicialmente concentradas na extremidade esquerda do guia de ondas, e na medida que elas se propagam, elas se transformam numa onda não localizada, né, presente em todos os guias de onda, em todas as vigas, e depois se transformam numa onda localizada na extremidade direita. Então isso caracteriza o bombeamento topológico realizado utilizando uma dimensão espacial adicional ao invés de uma dimensão temporal. Então nesse trabalho nós demonstramos pela primeira vez como construir um guia de onda mecânico baseado no fenômeno de topological pumping. E ele tem um viés mais teórico, nós utilizamos modelos idealizados de massas e molas e vigas acopladas e simulações numéricas apenas, mas atualmente estamos trabalhando numa demonstração experimental que utiliza os mesmos conceitos fundamentais desenvolvidos nesse trabalho. E essa demonstração experimental vai ser publicada no segundo trabalho. Obrigado pela atenção.